pessoal, eu vou dar continuidade à aula que a gente começou na semana passada e vou avançar um pouquinho mais no assunto com vocês. Eu queria fazer uma coisa prática hoje, mas eu não consegui avançar tanto, então eu vou ficar devendo para a semana que vem. Belezinha? Agora eu vou falar sobre algo que não é muito forte, mas assim para mim, e eu não consegui terminar o que eu queria passar hoje para vocês, mas eu vou fechar aqui só a ideia do perceptron, que é a ideia básica de uma rede neural, tá certo? Então, assim, parei de falar de busca, eu vou falar um pouco de rede neural. E na aula que vem a gente vai falar sobre algoritmos que a gente vai ter por aí em relação a redes neurais. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês essa teoria e na aula que vem a gente tenta trabalhar alguma coisa prática. E quando eu falo tenta, eu provavelmente vou deixar no Moodle alguns arquivos e deixar alguma explicação de como a gente configura alguma coisa e a gente vai rodar e tentar fazer algo usando ou alguns algoritmos de rede neural. E eu achei várias coisas em Python, né? Eu achei também umas coisas em JavaScript. Achei interessante. Achei. Dá para rodar no Node, por exemplo, tá? Então, existem diversas coisas que a gente pode usar. Mas eu acho que a gente vai tender a dar uma olhada no Python, porque o Python está cheio de bibliotecas e a gente pode fazer uso delas e entender o uso de uma ou duas. Se a gente conseguir entender e fazer uso de duas, eu acho que já está bom para nós, para uma disciplina que é de tópicos de ferramentas de internet, né, de tópicos de desenvolvimento web. Eu acho que já está ótimo, porque nós não estamos falando só de IA durante o semestre todo. Mas perceba que à medida que a gente vai caminhando nisso, vai dando mais vontade de ver sobre o mesmo assunto. Então, olha só. Ó, a ideia básica de rede neural, ela não surgiu agora, ela surge lá nos anos 50, tá certo? A verdade, se você estudar a teoria da computação, eu não sei quanto vocês já estudaram, vocês vão ver que tem 1 milhão de coisas que foi inventado lá, ó, de 1940, 1950 e pouco, porque lá atrás o trabalho na computação ele era muito teórico, né? Na área da matemática. Então, muita gente estava pensando sobre isso. Mesmo os computadores sendo lá eletromecânicos, sei lá o quê, o pensamento já era muito trabalhado. Então, existem diversos conceitos. E a criação de algoritmos era um estudo na área da matemática lá no passado, tá? Eu peguei essa imagem porque eu sou doido, porque essa imagem não tem nada a ver com computação. Isso aqui é o núcleo de um neurônio, e aí ele tem umas ligações aqui, ó, estão vendo? Deixa eu pegar outra cor. Oh. Ele tem um núcleo. Vamos pegar um roxinho, azul. Então aqui, ó, eu tenho um núcleo e eu tenho várias ligações aqui. E assim, o que eu quero que vocês percebam? Quando a gente fala em neurônio, é tridimensional, certo? Ele é tridimensional. Ele vai ter entradas para todos os lados e vai ter saída para tudo que é lado também. Mas o que tem aqui de importante? Bem, aqui tem algumas coisas importantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem três coisas importantes que é o que define a ideia de quem criou aí o conceito de rede neural. Então aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Eu tenho aqui, ó, as entradas que são feitas pelos dendritos, tá certo? Então as entradas são feitas pelos dendritos. Se vocês forem bons de memória, vocês guardam. Se vocês forem igual a mim, vocês esquecem, tá? Eu não vejo nenhuma necessidade de guardar isso. Eu só quero que você lembre que o dendrito faz a entrada. Aí eu tenho um núcleo que processa alguma coisa e eu tenho uma saída que vai ser um axônio aqui, ó. Tá certo? E uma ligação. Então, quando algo entra aqui no conceito, algum outro neurônio está se ligando a este. Esta ligação aqui a gente fala que é uma sinapse, tá certo? Então a sinapse é que vai ligar um neurônio com o outro. E para nós interessa o quê? A entrada, o processamento e a saída. Ó, isso aqui é a cara do que mesmo? É a cara da máquina de von Neumann, tá certo? Então essa aqui é a ideia principal, assim, que eu acho que a gente tem que guardar quando alguém fala de rede neural. O básico da ideia. Ah, vem de neurônio? Vem. Mas para nós interessa
dendritos, axônios e o corpo central aqui, que é o núcleo, tá certo? E lembrar que essa ligação, embora eu não escrevi, essa ligação entre um neurônio e outro, a gente chama isso aqui de sinapse. Mas quando a gente vai para IA, a gente não usa esses termos, tá bom, gente? Ninguém fala assim, olha, quais são os dendritos, não é isso que a gente fala, tá bom? Então, peraí que isso aqui eu já falei um monte de coisa. Antes de avançar nesse sentido, isso aqui eu achei nesse site aqui da USP, e eu fiquei pensando, será que isso é bastante? O cérebro humano possui cerca de 10 elevado a 11, então vamos lá, 10 elevado a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Isso aqui dá 1000, milhão, é isso aqui mesmo? 1000, milhão, bilhão, trilhão? Chegou nisso tudo. Tem tudo isso aqui de neurônios, tá certo? E as ligações entre os neurônios são 10 elevado a 14. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não sei se é assim que vocês fazem conta, mas... se eu não errei em algum lugar, aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então, olha só, o que a gente tem no nosso cérebro é uma quantidade absurda e que nós não chegamos perto ainda na computação de conseguir fazer isso, tá certo? Não está perto disso, pelo que me consta, está bem longe. Mas o que a gente tem conseguido hoje em dia já é bastante satisfatório, né? Então, olha só. Tá. O que eu vou falar nesta parte da aula que eu vou conseguir falar só do perceptron? Eu quero que vocês percebam que existe uma estrutura. Então, isso aqui, é o nosso neurônio, tá certo? Esse mecanismo aqui é o nosso neurônio. Essas ligações aqui, são os dendritos. E aqui, a saída é o que mesmo? É o axon, né? Axon. E aí, quando eu ligo com outro cara desse, eu vou ter lá no sinapse. Mas esses nomes não interessam, eu só queria que vocês percebessem que é aqui que está a parte que alguém se inspirou em um neurônio para fazer a parte das redes neurais. E o que a gente tem nesse desenho aqui? Eu tenho as entradas e eu tenho a saída. Então, vários estímulos entram dentro da minha estrutura e eu tenho uma saída aqui, tá certo? Nessas entradas, dentro do conceito de rede neural, eu trabalho com os pesos aqui, Então, para essa entrada eu posso ter um peso, sei lá, 0,7. Para essa aqui eu posso ter menos 1. Para essa aqui eu posso ter peso 0. Então, os valores, à medida que chegam aqui, eles vão ter um certo peso. Eu vou fazer uma somatória ponderada, no caso, né, pegando os pesos desses valores que entram, e aplicar uma função. E aí vai ter uma saída. Eu vou tentar agora mostrar para vocês, na teoria, o uso disso daqui, tá certo? Aí meu slide para antes do que eu queria, mas eu acho que dá para a gente entender aonde é que eu quero chegar entendendo essa parte da rede neural. Só para entender, a operação de unidade de processamento proposta por esse cara aqui, é de 43, né? Então eu tenho sinais, tudo que eu falei está aqui, sinais de entrada, né? Cada sinal vai ter um peso. Depois um sinal. Tá, eu tenho um limite, tá vendo? Isso aqui é importante, tá? Eu tenho lá um threshold, um limite, um limiar. Então isso aqui é importante que lá na frente a gente vai fazer uso dele. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Aqui eu não preciso falar nada, tá? Então assim, só para entender, eu tenho aqui, esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a somatória de xi vezes o wi, tá certo? Então esse cara aqui vai fazer essa somatória aqui e o valor que tenho aqui, ele passa por uma função e essa função aqui que vai definir a saída.
Então, eu tenho vários valores, esses valores têm ajustes, e aqui ele passa para uma nova saída para outro neurônio, para outro conjunto, tá certo? Então, eu vou tentar mostrar para vocês uma brincadeira para a gente tentar entender o que acontece. Aqui eu peguei como entrada o número 1, o número 7 e o número 5. Aí eu coloquei pesos aqui, 0,8, 0,1 e 0, e eu fiz a minha função soma. Como que eu escrevo a minha função soma? A soma é a somatória lá de xi até, de xi vezes wi, tá certo? Partindo de um valor inicial de 1, chegando a n, porque eu tenho aí no meu n, no caso, é 1, 2, 3, tá certo? Então a minha função soma faz isso. Bem, se você não quiser olhar para esse desenho, pensa o seguinte, eu vou multiplicar 1 por 8, vou somar com 7 multiplicado por 0,1 e vou somar por 5 multiplicado por 0. E o resultado disso vai chegar aqui, vai ter um valor que eu vou chamar de soma. Tá certo? É isso que eu vou ter. Tendo esse valor, aí eu vou passar por uma função. Eu usei a função step porque na minha leitura foi a que o cara usou. Mas eu fiz um passeio na internet, a internet é nossa amiga, a internet é a nossa amiga ou nossa inimiga, né? Eu fiz um passeio na internet e aqui, ó, por exemplo, ó, funções de ativação, é o nome certo disso. Isso aqui é uma função linear, então você entra um x e esse vai ser a resposta de saída. E aí tem a regra que você vai utilizar, tá? Para saída do seu sistema. Você vai ter uma regra lá, ele vai sair um linear. Aí eu tenho uma segunda aqui que é uma com limite, né? Eu tenho essa daqui que é qual mesmo? É sinoide, sigmoide, tá? Essa é a sigmoide. E o que a sigmoide faz? Ela tem essa curva e a resposta dela nunca é menor do que zero, tá? Então as saídas aqui, na hora de você escolher as saídas, vão ser baseadas no retorno que dá. E veja o seguinte, tá cheio de função aqui, ó. Eu não vou explicar porque eu não sei, tá? Eu não tenho essa capacidade. Então eu tenho função binária, linear, sigmoide, essa tangente, essa não sei o que é. E aí, se você estiver animado, você pode dar uma estudada nesse trem aqui e observar quais são os tipos de saída que tem. Eu particularmente acho que você só vai entender se você fizer alguma coisa com uso, tá? Se você não fizer uso, vai ser mais um monte de letrinha que você vai ler e que não vai ficar. No caso, a função step, que é essa aqui, de degrau, ela faz o quê? Eu tenho um threshold aqui, ó, que eu coloquei como zero, então eu tenho uma regra, tá? Então chega um valor aqui, ó, minha função step ela retorna 0 ou retorna 1. E eu crio a regra que eu quero aqui. Então o meu threshold aqui vai ser o valor 0. No caso aqui eu coloquei soma maior que 0 dá 1, qualquer coisa que não for maior do que 0 vai dar 0, tá certo? Pronto, então eu entendi que meus neurônios vão entregar valores, esses valores possuem pesos, esses pesos vão gerar um número e esse número vai gerar uma saída, tá certo? Tudo bem? Só para lembrar, eu falei que era 1 vezes 8 mais 7 vezes 0,1 mais 5 vezes 0. Isso aqui ia dar esse valor aqui, ó, 1,5, ele é maior ou igual a 0, ele é maior do que 0. Então a saída dele foi 1. Se ele fosse um valor, eu não coloquei aqui, eu sou doido. Ah tá, eu mudei aqui, ó. Se eu tivesse um valor menos 1, então o resultado, né, dessa conta já não ia dar um valor maior que 0, ele deu um valor negativo, então a minha saída é 0, tá certo? Tudo bem? Então, tá, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam junto comigo é que eu tenho que olhar para um neurônio e entender a estrutura dele. Eu acho que na rede neural eu tenho que entender isso. Tenho entradas, tenho pesos, tenho a somatória, que vai fazer a somatória ponderada, vamos dizer assim, né? Porque isso aqui pondera, né? E aí eu tenho uma função que eu vou escolher. O professor Gerson conhece só duas, a step function e a sigmoide, que eu dei uma olhada também, mas a sigmoide ela é usada no multicamada, que eu não sei se eu vou conseguir falar isso hoje porque a hora está acelerando. Aí,
Aí aqui eu fiz uma brincadeira, eu vou tentar com vocês trabalhar ela. Isso daqui, gente, é um trabalho do E lógico, tá vendo? Ó, eu tenho o valor 1, que eu esqueci de centralizar aqui, e o valor 2. E aqui eu tenho V1 e V2. Então, eu tenho aqui 0 e 0, vai dar 0. Ou falso, falso, dá falso. Falso, verdadeiro, dá falso. Verdadeiro e falso, dá falso. E aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro e dá 1. E assim, gente, eu acho que aqui a gente vai entender um uso do perceptron. Ah, outra coisa. O nome disso aqui, como é um só, ele é conhecido por perceptron, tá certo? Em vez de eu chamar ele de neurônio, eu vou chamar ele de perceptron, tá certo? Então, olha só, o que é a minha brincadeira? Eu vou ter entrada, tá? Que entrada que eu vou fazer? 0 e 0. Eu vou colocar o peso, o meu peso vai ser 0 inicialmente, tá certo? Aí a minha somatória vai fazer o quê? 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 0 dá 0. Na minha função step, eu não escrevi aqui, tá? Eu mudei o threshold aqui, ó, para essa função para 1, tá certo? Então, só para você entender, eu usei aqui o 1. Então, meu threshold, meu limiar, meu limite, que vai dizer o valor dessa saída, ele vai pegar assim, ó, se o valor da somatória, tá certo? Ele for maior ou igual a 1, eu retorno 1. Se não, vou escrever assim, ó, se não mesmo, ele retorna 0, tá? Tudo bem? Então, essa daqui é a função step com a minha função de somatória ponderada, e eu usei o threshold aqui no valor 1. Então, esse é o meu limite aqui para a minha função trabalhar. E a resposta da minha função vai ser 0 e 1. Tudo bem? Então, olha só, entrei com 0 e 0, coloquei o peso 0, o meu resultado foi 0. Bateu com o que está aqui? Bateu, não bateu? Então, ótimo, olha que legal. Então, eu posso dizer que o meu neurônio já acertou? Não, não posso, porque a nossa meta vai ser procurar a taxa de erro. Como? Eu vou pegar o resultado esperado e vou comparar e vou subtrair aqui o resultado de saída original. Veja que deu 0 e 0 e meu resultado deu 0. Então, não teve uma taxa de erro porque eu estou olhando só para 1. Mas o meu problema ele tem 1, 2, 3, 4 entradas. Então, deixa eu só ver o que vocês estão aí falando. Tá. Então aqui a brincadeira não pode ser só um perceptron, tá certo? Ou desculpe, não pode ser uma entrada de dados do perceptron. Então eu desenhei aqui do lado todas as entradas, ó. Eu tenho 0 e 0 referente à primeira, eu tenho 0 e 1 referente à segunda, eu tenho 0, desculpa, esse está errado, ó. Espera aí que eu vou consertar aqui. Espera aí que eu tenho que consertar, senão depois eu subo lá errado. 0 e 0, depois 0 e 1, tá certo, gente. Depois 1 e 0 e 1 e 1, não está errado, eu que não me atentei. Então olha só, eu tenho as entradas, meu peso está 0. Se a gente fizer a conta agora, né, todo mundo vezes 0, vocês concordam comigo que a somatória de todos vai dar 0? Vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui. No meu threshold de 1, a saída de todo mundo vai ser menor do que 1, né? Então vai dar 0, 0, 0 e 0. Quando eu jogo aqui, ó, o valor esperado menos o resultado, o que deu aqui, ó? Deu 75% de sucesso. E esta linha aqui deu um erro. Então, agora vai chegar a parte que eu acho mais chique, entenderam? Essa é a parte chique. Até aqui está nebuloso ainda, mas aqui vai chegar a parte chique. O que é a parte chique? Bem, ele não teve sucesso. Então, o meu sistema inteligente, ele vai ter que mudar o peso até encontrar a resposta. Segundo um cara que eu li, ele falou que ele normalmente se usa uma taxa aqui de correção de 0,01. Se eu usar 0,01, vocês concordam que para chegar no valor vai demorar um pouco mais. Então aqui, ó, na minha brincadeira, eu usei 0,1, tá certo? Para mudar o peso para 0,1. Então eu peguei aqui lá meu peso N mais a taxa de aprendizagem vezes isso vezes aquilo, eu cheguei aqui nesse 0,1. Bem,
Se eu rodo isso com o 0,1, as respostas são as mesmas ainda. Por que as mesmas? Porque lá, 0 vezes 0,1, 0 vezes 0. 0, 0, 1, aqui vai dar 0,2, certo? Eu não fiz a conta aqui, mas vai dar 0,2. Aqui 0,2, desculpa, aqui vai dar 0,1 de resposta e aqui vai dar 0,2. 0,2 é menor do que 1. Se é menor do que 1, a saída vai ser 0, 0, 0 e aqui atrás tem um 0. Então, portanto, se eu rodar de novo, eu vou continuar com 75% de sucesso, porque esse cara ainda está com erro. Se você deixar o seu algoritmo rodando, ele vai avançar para 0.2, 0.3, 0.4, dando erro, até que ele vai chegar no 0.5. Quando ele chegar no 0.5, o Gersinho, peraí, falei que meu slide faltava revisão. Quando chegar no 0.5, se você quiser fazer a conta aí, você faz, você vai ver aqui que 0 vezes 0.5 dá 0, mais 0 dá 0, vai dar a saída 0. Esse carinha aqui vai dar 0, mais um quebradinho aqui, não vai dar 1, não vai dar 1, e aqui vai dar 1, porque ele vai dar 1 vezes meio e 1 vezes meio, ele vai dar meio mais meio, ele dá 1. Ele atinge meu threshold, e aqui ó, a saída, que é essa esperada, vai bater com a saída da minha função step. E eu vou ter 100% de sucesso aqui. Eu vou ter 100% de sucesso. Então perceba que o chique, que eu acho que eu coloquei aqui, o foco do meu algoritmo é encontrar, entre aspas, sozinho, o valor do peso que vai solucionar o problema. Então eu acho que essa é a parte chique de entender como funciona, por exemplo, o perceptron. A meta é que o seu algoritmo encontre o peso correto para atender a resposta aqui. Essa é a ideia principal que eu acho que a gente pode ter no perceptron, tá? Deixa eu só ver se alguém falou comigo. Não. Peraí. Entenderam o que eu quis dizer aqui ou não? Porque eu acho que essa é a única parte, a parte mais legal, no meu ponto de vista, de tudo que eu falei hoje, é entender como funciona aqui o meu perceptron, que é o meu equivalente ao neurônio, entender que existem diversas funções de saída baseadas na somatória. Então, daqui para cá, tudo é igual. Você varia os pesos e vai chegar uma hora que esse peso aqui vai dar a solução mais próxima do correto. Então, para esse problema, eu preciso de 100% de sucesso, mas vão ter problemas que quando você chegar em 99% de sucesso, tá bom, entenderam? Você chegou a 80% de sucesso, depende do problema. Eu quero que vocês guardem isso. No final, nesta brincadeira, eu tenho entradas, eu tenho pesos, eu tenho a soma ponderada, uma função que eu vou utilizar de saída, e eu rodo o trem e uma hora ele vai encontrar a solução aqui de 100%. Ele vai rodar diversas vezes. Se eu fizer ainda com o peso aumentando de 0.01 em 0.01, ele pode demorar um pouquinho mais. Mas como é uma coisa simples, ele vai achar rapidamente. Tá bom? Aí, gente, eu não vou conseguir falar sobre isso hoje. Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar falar 5 minutos sobre isso. Na próxima aula eu continuo desse ponto em diante. Aqui, gente, eu não tenho só agora, eu não tenho só um perceptron. Eu vou ter uma estrutura onde eu tenho os carinhas aqui e eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada que a gente chama de camada oculta. E desta camada oculta, eu vou chegar com dados aqui na minha função final. Então, aqui, ó, eu posso ter, vamos dizer que eu chegue aqui, tá certo, gente? Então, isso daqui a gente chama de multicamada. E na aula que vem eu vou tentar fazer um exemplo mais tranquilo para vocês. Mas se você olhar, o conceitual é o mesmo. Eu tenho a camada de entrada, eu tenho as conexões, e aqui nessas ligações aqui intermediárias é a relação igual a do perceptron que a gente tinha individualmente. Só que aqui já está com mais cara de uma coisa mesmo, né, que a gente associa aí à rede neural. Porque antes eu falava só de várias entradas em um neurônio, e agora eu tenho várias entradas aqui e vários neurônios mandando respostas para vários outros.
nessa camada intermediária ou camada oculta. E aí se você esconde tudo isso e olha para isso, você vai pensar que vai sair um número daqui, 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 eu vou ter um peso aqui, peso aqui, peso aqui, e a gente vai fazer aquela mesma conta usando lá uma função específica, então eu vou ter a somatória e a função aqui, né? E eu vou usar o mesmo tipo de função, eu vou usar um threshold, um limiar, e aí ele vai me dar respostas e ao final ele vai, teoricamente, ele vai chegar numa resposta, tá certo? E aqui é só texto, gente, eu não vou falar sobre isso aqui agora. Então, vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu termino esse pedaço aqui e eu falo do multicamada de maneira mais organizada, mostro um exemplo lá e aí a gente vai fazer uma aplicação, tá certinho?